Olá, meu povo, minha pova, estamos aqui para mais um vídeo sobre House of the Dragon e no vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio 6, intitulado como Os Plebeus. Primeira vez que os plebeus, a Rhalle, tem alguma voz ativa aqui nessa temporada, né? Mas vamos lá. O episódio começa com o irmão gêmeo do Lannister lá, que é o Tyland, que é o mestre das moedas, que agora virou mestre das moedas, mas antigamente era o mestre dos navios lá no Conselho dos Verdes, em Porto Real. Aqui aparece o gêmeo dele, que é o Jason Lannister, que é o senhor, o Lorde de Castle Rock, que é o Lord Lannister, até então, nesse período da Dança dos Dragões. E ele tá ali atravessando para poder ir pra guerra, para as batalhas. E ele tá atravessando nesse período o Dente Dourado, que é a casa dos Lifford, que é um dos seus vassalos ali, né? E aí ele tá atravessando com 15 mil soldados aproximadamente, mais os seus leões, que os leões é o símbolo da sua casa, da casa Lannister, né? Leões assim gigantescos, leões de verdade. E ele chega ali no seu vassalo ali, seu lord ali da sua casa vassalo e fala: olha, chegamos aí pra acampar, eu, meus leões, meus lords, meus guerreiros, meus escudeiros, e a gente vai ficar aí por uns dias, e é isso aí, vamos chegando, e a gente quer de comer, de beber, e é isso aí. E o cara fica olhando assim, tipo assim, eu tenho que aguentar isso aí, alimentar esse tanto de boca. E essa casa Lifford é uma casa pequena até então, apesar de ser vassala da casa Lannister, ela é uma casa pequena, apesar de ter muito ouro também, mas em tamanho, em proporção, para poder a comportar ali tanta gente, né? Então o cara chega assim, ele fica abismado de poder acreditar que aquilo ali é real e ainda tem que acampar leão, gente. É muita cara de pau. Mas enfim, depois disso daí, o Aemond recebe a notícia de que esse Jason Lannister, ele fala bem assim: ah, então seu irmão é tão incompetente que ele tá esperando eu ir atrás com a Veiga. Então os Lannys, eles são tão incompetentes que eles não conseguem fazer uma travessia sozinho. Tipo assim, eu não vou não. Eu só vou quando for em último caso, eu decido pra onde que eu vou, quais batalhas eu quero guerrear. E tipo assim, o Jason Lannister, ele tá assim com medo. Ele tá com medo porque o dragão voa, então o dragão pode chegar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então ele tá ali com 15 mil homens, mas o que que são 15 mil homens para um dragão, né? Então assim, ele tá certo, mas ao mesmo tempo o Aemond também tá certo e fica naquela ali. E aí ele não recebe muito bem essa notícia. Logo em seguida ele fala bem assim que ele quer porque quer fazer aliança com a triarquia. E aí ele fala lá pro outro Lannister, gente, eu dei um branco aqui no outro gêmeo, que é o Tyland Lannister, e ele fala pro Tyland, que até então é o mestre da moeda lá, né? Fala, olha só, você vai pegar um navio, um barquinho, vai lá pra triarquia fazer aliança com eles pra quebrar o bloqueio lá na goela. E assim o Tyland vai, né? Contra gosto, mas ele vai. Porque a triarquia, ela nunca... É como se fossem piratas. Então, os piratas, eles são contrabandistas, eles são legais. Ninguém faz aliança com eles porque eles não são confiáveis. E nisso o Viserys já sabia. E tem um dos episódios que a Alicent também fala. Acho que é no episódio anterior ou no antes do anterior. Que a Alicent fala, até o seu pai sabia que não era confiável fazer aliança com a triarquia. Então, o Aemond não liga pra isso e manda ele lá assim mesmo. Mas enfim, eles citam novamente os Greyjoy, porque foram enviados corvos para poder solicitar os Greyjoys para serem os mestres dos navios, no lugar dos Lannisters, né? Que os Lannisters ficaram sendo os mestres da moeda, mas até então não foram aceitos esses convites, né? Estão sendo ignorados. Mas vamos ver o que vai dar. E aí, um dos lords lá do conselho, que é o Lord Wild, ele fala bem assim, que é o mestre das leis até então nessa época lá. Ele fala assim, os Greyjoy, eles estão esperando uma vantagem, ou seja, como tá em guerra, eles não têm um lado preferido, os Greyjoy. Então eles estão esperando ver para qual lado a guerra vai pender, para poder depois eles já chegarem com algum tipo de vantagem. Esperto eles, né? Faria eu mesmo se eu não tivesse nenhum lado preferido. Mas aí o Lord Wild, ele até fala bem assim, pra gente pegar e puxar ele pro nosso lado, a gente podia sugerir uma aliança de casamento. Qual a melhor aliança que tem se não for um casamento? E aí ele fala, podíamos sugerir uma aliança de casamento com a rainha viúva. E a Alicent, desesperada, não, isso está fora de cogitação. E o Christian Cole lá, né, fala daquele, igual a música morta, daquele jeito dele, né, realmente a rainha viúva é sábia em sua posição, tipo assim, ele fala alguma coisa desse tipo, mas enfim, fora de cogitação esse tipo de aliança, né. Mas aí ele vai, o Aemond vai, e manda o Christian Cole pra Harrenhal e fala, ó, vai indo, que depois eu vou lá com a Veiga, né. E depois ele dispensa a Alicent e fala, ó, mãe, valeu, obrigada, não precisamos mais dos seus conselhos aqui, pode fazer seus serviços domésticos aí, como rainha viúva, valeu, obrigada,
tchau. E dispensa ela dos serviços no conselho, né, dos verdes. E ela fica assim, chocada, ela já não tinha voz desde o episódio anterior, ela já foi meio que colocada de lado quando ela não foi colocada como regente. E aí, nesse episódio, só foi a cartada final de tê-la colocado de lado de vez. E aí ela até chega pra ele com um pouco de instinto maternal, que é raro da gente ver do lado do vez. Ela coloca a mão assim no rosto dele e fala: já não basta tudo que aconteceu, já não foi vingado o suficiente, as coisas que aconteceram na sua infância, ou seja, a perda do olho dele já não foi vingado o suficiente. Mas ele não responde nada, tira a mão dela do rosto e dispensa ela, e a coroa agradece seus serviços e tchau. Bom, logo depois disso, o Corlys, que já assumiu o seu papel de mão da rainha, no caso, a mão do rei lá, a mão da rainha da Rhaenyra, e a Rhaenyra chama o Sr. Steffon Darkley para ser um montador de dragões, ou seja, para essa questão da semeadura. O que é essa semeadura? A semeadura, ela é um termo que foi considerado nos livros através de uma estratégia para conseguir montadores, através de pessoas que montariam dragões através de... Falei muito através, né? Mas, enfim. Pessoas que eram bastardas. Por quê? Antigamente, no período... Há muitos anos atrás, até antes mesmo do período do rei Jaehaerys, tinha uma questão que era o direito à primeira noite. Que os lordes, os reis, os príncipes Targaryens, eles tinham direito à primeira noite da noite de núpcias de qualquer pessoa que estava casando. De noivas que estavam casando ali, tanto na região de Pedra do Dragão, quanto em Porto Real, naquelas regiões ali onde os Targaryens dominavam, antes mesmo dos Targaryens serem reis. Porque quando os Targaryens, antes de ter a conquista, eles já eram, tipo, lordes dali de Pedra do Dragão, porque eles foram e dominaram Pedra do Dragão. Então eles eram lordes ali em Pedra do Dragão e povoaram ali. Então já tinha esse costume aí da primeira noite. E quando teve o reinado do rei Jaehaerys e a princesa Alysanne descobrindo isso, quando eles faziam aquelas passeatas lá que eles foram visitar com seus dragões vários lugares, um desses lugares que a rainha Alysanne foi visitar, se eu não me engano foi na muralha, nesse período, ela descobriu desse costume, ela não achou legal, e ela mandou abolir, e foi abolido mesmo, mas só que para alguns locais, para algumas mulheres, isso era uma honra, de ter a virgindade perdida antes da sua noite de núpcias, para um Targaryen, para algum lorde, e dali surgiam essas sementes de dragão que eles chamavam, que eram bastardos Targaryen, bastardos assim, que eles tinham uma vida boa, eles eram crianças especiais, eles eram crianças que eles recebiam muitas das vezes terras dos próprios lordes Targaryen, por terem a semente do dragão, o sangue dos Targaryen. Eles não eram considerados assim na linha de sucessão, nem nada, de filhos legítimos, mas eles tinham um privilégiozinho assim diante dos demais. Mas enfim, depois que isso foi abolido lá no reinado do rei Jaehaerys, isso ficou esquecido. Só que isso meio que pode não ter acabado. Então, ainda existiam muitas sementes dos dragões, né? Como eram chamados. E aí, no livro, quem dá essa ideia é o Bobo da Corte Cogumelo, mas na série, quem planta essa ideia meio que é o Jace, vai falando a princípio pra Rhaenyra, mas quem perpetua essa, lá na frente, essa ideia é a Missária. Só que eu acredito que a Missária tá fazendo meio que o papel do Bobo da Corte, porque o Cogumelo não tá inserido na série, ele ficou só nos livros, então acho que passaram esse papel do Cogumelo pra Missária. Bom, enfim, aqui até então, quem tá fazendo esse papel é o Sr. Steffon Darkley, que ele é Lorde. Ele é Lorde, um Lorde Darkley, né? Então ele é de uma casa nobre, ele é um guerreiro, então ele não é um bastardo. Mas lá no fundinho ele tem um sangue Targaryen, não é necessariamente a semeadura, porque a semeadura ela é dos bastardos, né, necessariamente, dos bastardos dos Targaryen, mas uma bisavó dele era uma Targaryen, então na série trouxe como que a Rhaenyra pede pra ele tentar montar o Fumarizia, mas na série, no livro, só é falado que com essa semeadura, que o Jace vai atrás dos bastardos, e aí muitas das pessoas que também não eram bastardos se oferecem para montar, para tentar montar. E aí, dentre essas pessoas, tem lords, guerreiros, tem o Sr. Steffon Darkley, que ele se ofereceu, ninguém pediu, ele se ofereceu por livre, espontânea vontade, tem cozinheiros, ajudantes de cozinha, tem várias pessoas de vários lugares, inclusive pessoas que não têm sangue Targaryen. E aí, várias pessoas tentaram montar, infelizmente várias pessoas morreram, mas aqui, até então, nesse episódio, só o Sr. Steffon Darkley que tenta montar. Infelizmente ele não consegue, Fumarizia vai e sapeca fogo no pobre do homem. Mas enfim, isso é uma diferença que eu achei interessante de trazer aqui do livro, porque aqui até então foram, primeiramente eles tentaram lords, não deu certo, e aí depois eles vão tentar com os bastardos. Bom, depois disso, tem o Daemon novamente tendo uma visão, ninguém aguenta mais essas visões do Daemon, mas essas visões do Daemon, que nem eu falei, ao meu ver, é pra trazer uma evolução do personagem, trazer uma construção de uma mudança da moralidade desse personagem, porque ele é uma pessoa, um personagem cinza, como todos os personagens no geral de Game of Thrones, porque não tem um vilão nem um mocinho. Os personagens, eles são tanto capazes de atos bons quanto atos ruins, não tem pessoas só boas nem pessoas só ruins. Acredito que, ao meu ver, né, assim como na vida real, ninguém é capaz só de coisas boas ou só de coisas ruins, todo mundo é meio
meio cinza, vamos dizer assim. E aí estão fazendo uma construção dele de torná-lo ele mais humano, humanizar mais ele lidando com os traumas dele. E aí nessa visão ele tá tendo um pesadelo lá, uma alucinação com o Viserys, e o Viserys tá lá no trono e tal. Aí nessa visão ele tenta sair da sala do trono, porque o Viserys tá falando lá com ele, da questão que, tipo assim, ele ia ser o herdeiro do trono, porque o Viserys tinha acabado de perder o filho dele, porém o Daemon foi pro prostíbulo e ficou lá com as prostitutas zoando, o herdeiro por um dia, do filho do Viserys que acabou de morrer. E o Viserys ele ficou muito ressentido porque ele queria que o Daemon estivesse lá acolhendo ele nesse sentido. E, tipo assim, poxa, ele acabou de perder a mulher e acabou de perder o filho, né? Então isso é uma coisa que ficou meio que no subconsciente do Daemon, porque até então o Viserys já morreu. Mas isso ficou no subconsciente do Daemon, tipo, poxa, foi uma mancada minha. Então isso é o subconsciente do próprio Daemon falando. E aí ele fica tentando sair daquele pesadelo, vamos dizer assim, daquela coisa que incomoda daquele conflito interno dele. E aí, quando ele tá tentando sair da sala do trono, que é daquele conflito interno mental dele, ele sai e dá de cara com o Sir Simon, né? Simon Strong. E aí, quando ele dá de cara com o Sir Simon, tadinho, o pobre do homem só sofre. Ele vai e tenta matar o homem, pensando que o homem tá fazendo ele alucinar. E ele não tem nada a ver com isso, coitado. E aí, nisso que ele tenta matar o Sir Simon, ele até pega uma faquinha assim, bota assim, no pescoço dele. Aí ele fala assim pros netos dele, filhos, não sei quem são aqueles caras que eu não lembro agora. Mas ele fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque ele sabe que aquilo ali é só uma alucinação e que teoricamente não vai acontecer nada, mas ele arriscou, porque eu teria muito medo. Aí ele tentando lá esganar, mas no final das contas o Daemon só sai assim e fala, ó, tô de olho, hein, tô de olho em tu, mas não faz nada com ele não. E aí depois disso ele fala, tão tentando me envenenar, eu não tô no meu juízo perfeito, vou vazar daqui de Harrenhal. E aí depois que ele tá tentando sair de Harrenhal, quem que tá lá esperando ele? Caraca, tá lá, coitado, só de stand-by, já doido, querendo, ó, vazar também pra fazer alguma coisa, dar um rolê ali, que ele já tá estacionado há dias. Quem que tá lá esperando ele? A bruxa de Harrenhal, a Alice Rivers. E a Alice Rivers, eu acho que ela já tava ali sabendo que ele ia tentar ir embora. E ela já tava ali pra persuadi-lo a ficar. E aí ela fala, essas coisas que você tá vendo são só assombração do Harry o Negro. Isso não é nada demais, isso vai passar, isso é só fantasma do Harry, isso aqui. Aí ela fala assim, existem muitas coisas mais antigas do que eu e você e mais antigas do que memórias vivas. Aí ela fala bem assim, nós dois somos apenas peças de um tabuleiro. E aí ele questiona assim, mas por causa desses pesadelos, a questão é o seguinte, por que a Ranira? Porque ele acha que deveria ser dele a coroa, né? E aí ele fala bem assim, ela nunca quis a coroa, falando em relação a Ranira. Aí a Alice Rivers fala bem assim, talvez seja justamente por isso que ela mereça. Porque a coroa não é pra ser pra quem quer, mas sim pra quem vai usar de uma boa forma a coroa, né? Aí ele fala assim, ela fala bem assim, a coroa não é um prêmio que se ganha, é um fardo que se carrega. Eu anotei isso porque eu achei essa frase assim genial. Aí ele pede um conselho pra Alice, né? E ela fala assim, nossa, você me pedindo conselho? Aí ele fala assim, não, ela fala assim, você me pedindo ajuda? Aí ele, um conselho. Aí ela falou assim, não faz nada, fica aqui de boa, relaxa, daqui 3 dias os ventos vão mudar. E realmente, depois de 3 dias, os ventos mudaram. Mas enfim, vou falar um pouquinho mais à frente. Bom, o Sir Stefan Darkley, como eu já falei, tentou montar lá o Fumaresia e foi diferente lá no livro, porque no livro ele se candidatou, não foi a Rhaenyra que foi atrás dele, né? E como eu falei no livro, foi o Jace que deu essa ideia de procurar os novos montadores para os dragões que estavam sem montadores, né? E aí lá na taberna tem várias pessoas reclamando porque as pessoas, a taberna é como se fosse um bar, um restaurante, alguma coisa assim, lá em Porto Real. E só tem peixe, ele só tem peixe para servir. E aí começa a fazer efeitos sussurros que a missária, junto com a Rhaenyra, planejaram. E aí a mulher que tá lá é uma mulher da Casa dos Prazeres, que foi enviada pela missária, juntamente também com aquela Diana, que é uma das atendentes lá do bar, né, da taberna, que inclusive está abrigando aquela enviada da missária e da Rhaenyra, que é a Elinda, né? E aí elas começam a plantar sementinhas. Elas falam, a mulher da Casa dos Prazeres fala, as minhas meninas foram ontem lá no castelo, elas tiveram vinho, fartura, tiveram cordeiro, tiveram não sei o quê, tipo assim, fizeram uma churrascada. Enquanto aqui a gente só tem peixe pra comer, passando fome, passando necessidade. Por quê? Por causa do bloqueio. Só que, enquanto eles estão passando muita necessidade, logo em seguida tem uma cena que eles passam assim com um cercadinho cheio de ovelhas. E essas ovelhas são pros dragões. Então, tipo assim, eles têm algum jeito que eles estão conseguindo as ovelhas que sejam de lá mesmo. Mas assim, pros dragões, pro banquete lá dos reis, né, do castelo, mas o povo passando fome, gente, isso gera revolta popular, não tem como, isso é normal. Então, assim, é o tema central desse episódio, né, tanto que é os plebeus, né. Então, assim, começa a surtir efeito essas fofoquinhas, essas conversinhas paralelas que foi a mando da missária, né. Depois a missária, de ter fracassado lá com o Stefan Darkley, né, coitado do pobre do homem, ela tá saindo, assim, tipo, abismada, ela tá, assim, chocada, poxa, perdi um guerreiro muito bom, um homem fiel, leal,
e tô frustrada porque a minha tentativa foi em vão. Então ela acha que ela não vai ter sucesso com outras futuras tentativas, né? E aí tem um Lorde lá, que eu esqueci, é o Lord Bartmus, que ele tá falando, ai, não era pra ter tentado, tá enchendo o saco, e todo mundo só fica, cadê o Daemon, cadê o Daemon? Ela vai dar uma bufetada dele, eu achei esplêndida essa cena também, porque ela tá magoada, ela tá muito frustrada, ela tá desanimada, e ninguém coloca ela pra cima, ninguém ajuda e tal. E aí nessa hora ela falou assim, é culpa minha ter deixado você, não ter ter deixado você não me temer mais. Entendeu? Tipo assim, você perdeu o medo de mim. Porque, teoricamente, ela é rainha, se ela estender a mão, ela manda matar um. Se ela tem um dragão, se ela fala um Dracarys, ela manda matar alguém também. Então, assim, tecnicamente, ela não tá tendo muito respeito na corte, por ser mulher também, mas ela é rainha, então ela, né, tem muito poder. Enfim, aí ela fala que ela precisa de uma espada pra ser de alguma forma mais útil. E aí tem uma hora que ela tá lá brincando com a espada, porque no episódio anterior ela tava lendo o livro sobre Visenya. Como eu falei, Visenya foi uma guerreira, montadora de dragão, e ela foi pra guerra, lutando como guerreira e lutando como montadora de dragão. Então a Rhaenyra, ela sente essa necessidade, ela sente essa falta. Mas enfim, depois tem uma parte lá que o Larys, ele tá falando assim, no conselho, né, dos verdes, aí ele fala, olha só, já é o Aemond, né, que tá lá no conselho, né, como regente. Aí o Larry fala assim, galera, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa porque a galera vai se revoltar. Ó, eu sei que você é um ótimo regente, puxando o saco, né, mas a gente precisa de uma mão, todo bom governante precisa de uma mão e tal, não sei o quê. Aí ele tá puxando o saco do Aemond pensando que ele vai ser escolhido como mão. Aí o Aemond fala, bem, ainda bem que você tocou nesse assunto, você vai ficar encarregado disso. Aí ele, ai, nossa, não esperava por isso. Ele, não, seu idiota, seu retardado, eu não lembro qual palavra que ele usa, mas ele disfarça com alguma coisa assim. Você vai ficar encarregado de trazer o meu avô de volta, traga o Lord Hightower de volta. Que é o avô dele, que ninguém sabe onde também tá, desde a última vez que foi demitido, né, mas enfim. E aí ele manda trazer o Hightower de volta. E pra ser a mão do rei de novo. E aí, nesse momento, o Mace O'Reilly, eu nunca sei falar o nome desse Mace, mas ele fala assim, ah, temos uma boa notícia, o Aegon acordou. Boa notícia pra quem, né? Pro Aemond não é, mas aí o Aemond já fica assim, aí ele vai lá no quarto, pega aquela bolinha que é a bolinha do conselho, que quando você tá pedindo a sua palavra, ou você tá falando no conselho, você pega aquela bolinha e bota lá no negocinho lá, aí ele vai e bota aquela bolinha em cima assim dos machucados do Aemond pergunta, do Aemond pergunta, do que você se lembra? Ele não lembra de nada, lembra de nada, lembra de nada. Aí ele aperta assim, você foi tolo, você desafiou a Melis sozinho. Tipo assim, né? Foi a Melis que fez isso com você. E aí ele dá pro desentendido, o Maestro entra de novo no quarto e fica por isso mesmo e ele sai. E aí, depois disso, a Rena, que tá lá no Vale da Donzela, né, na casa Arryn, tá passeando lá com o Joffrey, né, filho da Rhaenyra, e ela vê que tem queimados, assim, na campina lá do vale, e ela vê que tem algum dragão ali. Ou seja, aquele dragão, muito possivelmente, é o dragão roubo-ovelhas, que é um dragão selvagem que nunca foi montado, mas nos livros, esse dragão, apesar de ser um dragão selvagem, ele não é um dragão que ele sai pra muito longe dali de Pedra do Dragão. Os dragões, eles mesmo que sejam os selvagens, que existem três, que é o Fantasma, que tem o Canibal, que come outros dragões, e o Roubo-Ovelhas. Esses três dragões, eles nunca tiveram montadores, mas mesmo assim eles vivem ali em Monte Dragão, que é perto de Pedra do Dragão, porque os dragões, eles não ficam assim passeando por Westeros, porque senão ia ter dragão também fora de Westeros, e os dragões, eles ficam só por ali, por perto mesmo, tanto que os ovos chocam, eles geralmente estão só por ali, por perto de Pedra do Dragão. Por exemplo, não tem dragão voando lá no norte, enfim. Isso não é necessariamente uma falha de roteiro, até o George R. R. Martin fez um post sobre isso. Ele falou que não é comum, mas que também não é impossível. Nem que ele aprova, mas que ele também não desaprova. Por quê? Ele é um consultor nessa série. Tipo assim, tudo que é produzido, os produtores que fazem mais consultoria dele. Mas ele também não tem o aval de falar bem assim, não pode fazer isso porque eu não concordo. Ele só pode falar assim, não acho que seria muito legal porque iria ser fora do que é a proposta do livro. Ele poderia dar uma opinião assim, mas foi o que ele quis dizer. Ele não desaprova, mas também não concorda 100%. Mas enfim, vamos ver até onde que vai. Bom, depois a gente tem uma cena que inclusive é uma curiosidade, depois eu vou trazer um vídeo só sobre curiosidades, que é a cena do Alyn de Casco, o irmão do Adam, cortando os cabelos pra esconder que ele é um bastardo, que ele tem os cabelos platinados. Então, aquela cena que dura apenas 6 segundos, envolveu 4 atores e milhões de investimento. Olha só como é que é a perfeição pra cada detalhe dessa série. Enfim, o Adam tá questionando que ele já não... o Alyn tá questionando por que o irmão dele faz tanta questão de algumas coisas, que o Alyn já não faz questão da paternidade, de reconhecimento do pai dele, que o pai deles nunca ligou pra eles e que ele não faz mais questão. E o Adam, que é o mais novo, ele fica, ai, que isso aqui sempre foi rejeitado, enquanto ele tenta te dar uma promoção de cargo, você não quer, você deixa pra lá, enquanto eu sempre quis que ele olhasse pra mim e ele nunca olhou pra mim diferente e tal, enfim. Então, isso mostra que ele sempre foi rejeitado pelo pai, que isso mostra uma carência, né, dele de pai, até mais do que o irmão dele, que é o Alyn, que ele já não liga tanto, talvez por ser mais velho, não sei.
Depois tem uma parte lá que a gente vê que Rhaenyra mandou barcos de alimentos para Pedra Porto Real. Isso não acontece no livro, mas foi uma sacada de mestre, porque, como eu falei em alguns vídeos anteriores, a Missarya ela não está lá em Pedra do Dragão. Ela está em Porto Real nesse momento dos livros. Então, essa tacada de mestre, essas coisas que a Missarya tá dando de ideias pra Rhaenyra não aconteceram nos livros, tá? Então, isso daí foi uma jogada excelente, uma estratégia ótima de guerra, porque, como a Missarya fala, a guerra não se ganha somente, não se joga a guerra somente com espadas, né? E é muito verdade, a gente tá vendo isso na prática. E aí que o povo fica doido porque chegou comida, e como passou algum tempo antes nesse mesmo episódio, o pessoal só comendo peixe, né? Passando muita fome, uma necessidade. E Rui, o ferreiro, ele tá, assim, doido também, a filha dele doente, então ele dá umas bufeteadas lá num pobre do homem lá, coitado, e rouba a comida dele e leva ela pra família dele, porque a filha dele tava doente, né? Então esse foi o episódio do esbofeteamento. Enfim, a gente ouve também falar que os Beesbury, que a casa Beesbury, junto com o Starly, e inclusive uma curiosidade, o Starly não aparece aqui nessa série, acho que também não vai aparecer depois, mas o Starly é a casa do Sam, do Samuel, que foi lá pra muralha, lá pra Patrulha da Noite, que é o amigo do Jon Snow, é a casa dele, né, que aparece lá em Game of Thrones. Eles estão juntos combatendo os Hightower em retaliação à morte do Lord Beesbury, que foi o anterior mestre da moeda, que foi morto logo que o rei Viserys morreu, eu já falei sobre isso aqui. Então eles estão em guerra, em conflito direto lá, são casas pequenas, né? Então eles estão em conflitos pequenos, menores, né? Então ninguém de fora ainda se envolveu, mas nesse momento os Hightower já estão precisando de ajuda e eles, apesar de serem casas pequenas, eles falaram, olha, precisamos de dragões. Então, nesse momento, os Hightower, eles têm um dragão, que é a Tessarion, que é o dragão do Daeron, que é o quarto filho da Alicent, mas no livro também, acho que na série também, porque ainda não mostrou esse dragão, o dragão ainda não é montado, porque o dragão ainda não suporta o peso do montador, vamos dizer assim, é um dragão adolescente. E aí, eles estão pedindo ajuda para Porto Real. E aí tá falando que tá acontecendo essa guerra até esse momento, tá? Ah, se te pergunta pro irmão dela, que é o Wayne Hightower, né? Antes de partir novamente pra Harrenhal com o Criston Cole, como que é o Daron, o filho dela, porque esse filho dela ele foi bem novinho pra Vila Velha, que é lá a sede da casa Hightower, e ela não teve mais tanto contato. Então é um momento que, assim, ela acabou de ser expulsa do conselho do filho dela, do segundo filho dela. O outro filho dela, que é o Aegon, tá lá todo estraçalhado. Então ela se vê meio como frustrada como mãe, como que tendo falhado como mãe, e ela até pergunta, né? Ah, e como é que ele é? Aí o irmão dela fala, ah, esse seu filho ele é muito gentil, muito bonito, é um ótimo rapaz, é inteligente. Não é chegado às cartas, mas ele é um rapaz muito bom. Aí ela até fala, nossa, então ele foi o único da família que salvou, né? Talvez por não ter sido criado com a mãe. E aí o irmão dela até fala, ah, você fez o melhor que pôde. Mas ao meu ver, não. Nunca rolou muito afeto, nunca foi um... Eu acho que nesse meio de realeza é muito difícil, porque a realeza ela é obrigada a fazer herdeiros, a gente sabe. Mas ao mesmo tempo nunca teve amor, nunca teve afeto, foi só por obrigação. E meramente por obrigação. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a maternidade transforma. Nem sempre, porque nesse caso aí, de fato, não transformou. Ela é frustrada com tudo, com o casamento, que ela casou obrigada. Por mais que ela gostava, ela não tinha amor, não tinha paixão. Então depois que ela ficou viúva, ela tentou achar a paixão nos braços do Criston Cole, mas também não encontrou a satisfação, porque Criston Cole logo virou a cara, as costas pra ela. Então, mesmo que seja um período de guerra, então ela é frustrada em todos os quesitos, todas as áreas da vida dela. Então, assim, eu entendo que seja complicado, mas nem o amor de mãe mudou ela, nem superou as frustrações dela, né? Enfim. E aí, como ela tá assim, meio triste, né? O irmão dela parte lá pra poder ir pra batalha. Ela fala, vamos lá, Helena, pra igreja rezar. Que é pro septo, né? Mas como se fosse a igreja deles. E aí, quando elas vão lá pra igreja rezar, ela a população se revolta porque eles veem como elas são a representação da coroa, né? Eles veem elas e eles querem agredir elas. Então eles vão e jogam peixes, né? Na cara dela, da Alicent, e fala a rainha dos peixes e tal. E nessa hora gera um conflito, uma rebelião de fato da população. E aí tem uma hora que eles estão fugindo, tem um cara que segura o braço assim da Alicent. E aí vem um guarda e corta o braço do cara, coitado. Aí ela, não, guardem as espadas, porque ela sabe que se gerar uma revolta com sangue vai ser um problema muito maior de se resolver, de fato, do que só afastar, né? A revolta popular, ela é difícil de ser apaziguada, principalmente quando ela vem junto da fome. E aí, em algum determinado momento, quando ela consegue fugir e ela vai pro carro dela lá, que eu esqueci, pra charrete dela lá, esqueci o nome agora, ela vê que ela tem um corte no braço e é exatamente o mesmo lugar que ela cortou a Rhaenyra lá no episódio em que ela exige o olho do filho da Rhaenyra em troca do olho do Aemond. Então, são pequenos detalhes que a série ela vai trazendo que não são coincidências, porque a série ela vai trazendo o passado à tona sempre em pequenos gestos, em pequenos detalhes, que vai fazendo tipo uma nostalgia pra fazer elas, as personagens, ficarem reflexivas. Então, assim, acho que é bem interessante essa cena, porque ela só olha assim e ela fica assim, sabe, dentro da charrete, carruagem, enfim, não lembro o nome do carro. Enfim, vou tentar fazer esse vídeo sem pausa pra ficar mais fácil. Depois o Larry vai lá no quarto do Aegon e fala, olha só,
você vai ter que ficar sem tomar leite de papoula, porque agora você é um aleijado igual eu entendo mesmo que a gente é brother, eu entendo o que você tá passando, porque eu já passei, mas agora o que você tem a seu favor é o que eu sempre tive, a cabeça. Então, se você ficar tomando leite de papoula, por mais que vai anestesiar a sua dor, vai te deixar um completo inútil. Então, ó, seu irmão tá querendo te matar, fica ligado aí, aguenta e se recupera o quanto antes, porque você vai precisar usar a cabeça. Ele chora, esperneia e tal, mas ele sabe que aquilo ali é real. Achei legal essa empatia, mas ao mesmo tempo não é uma empatia, por quê? O Larys precisa de um rei. O outro rei, ele tentou comprar o regente, né, o Aemond cagou pra ele. Então ele foi pro lado do Aegon. Agora, por que ele precisa de um dos dois, sendo que o Larys, ele é o Lorde de Harrenhal. Por mais que ele não precisa estar lá em Harrenhal, e ele pegou o dinheiro lá de Harrenhal, ele podia simplesmente pegar o dinheiro e ir lá pra Bravos, ele podia viver em Essos, ele podia viver em outro lugar fora de Westeros, ele podia viver em Corte, ele podia viver onde ele quisesse, já que ele tem grana, pegou toda a grana, ele podia fazer o que ele quisesse. Por que ele precisa do Aemond? Por que ele precisa do Aegon? Por que ele precisa de Porto Real ou estar ali em Westeros? Pra mim, na minha cabeça, ainda não faz sentido. Não sei se vai fazer sentido algum dia lá na frente. Mas, enfim. Simon, que tá lá em Harrenhal, depois, como cumprido, passados 3 dias, ele avisa pro Daemon, ó, o Lord Grover Tully, que era o velho lá, morreu. Então, agora os Riverlands, as terras fluviais é sua, porque o Lord Oscar, que é o neto dele que tomou posse, né, como Lord, tá aliado contigo. Ou seja, é a notícia boa que ele tava esperando. Porém, nessa hora, o Lord Oscar Tully não, o Simon Strong, ele fala bem assim, a nossa criada, ele chama ela de mestre, né, curandeira, não sei, Alice Rivers, foi lá e tentou ajudar ele, tentou curá-lo, né, o Lord Grover, que já estava bem doente, só que foi em vão, ou seja, lá no começo desse episódio, quando o Daemon tá querendo ir embora de Harrenhal, e a Alice Rivers fala, espera 3 dias que os ventos vão mudar, e mudou, foi porque ela propriamente foi lá e matou o cara com um chá, com ervas, não sei como. Mas no livro isso não acontece, ele morre de causas naturais. Entretanto, como ele já estava muito doente e ninguém iria desconfiar, o livro dá abertura para que isso tenha acontecido sim. Agora, por que a Alice Rivers faria isso? Por que ela ajudaria o Daemon? A gente também não sabe. Inclusive, tem um vídeo que eu gravei, está aqui na playlist, somente falando sobre Alice Rivers. Se você ainda não assistiu, assiste lá. Bom, e o que acontece? Então, ela fez isso para poder ajudar o lado do Daemon e, como cumprido, depois de 3 dias o vento mudou. E aí, os lords vão lá se reunir com o Daemon, né, pra juntar lá pra fazer as estratégias de guerra. Aaron de Casco, que tá lá pescando, né, do nada, se Smoke aparece lá e pesca ele para ser montador dele. Bom, isso é uma coisa meio que nova, tanto pro livro quanto pra série. Por quê? No livro não teve nenhum montador que abandonou o seu dragão, como foi o caso do Laenor, né? E no livro, o Laenor morreu de fato e conta que o Smoke Fumarizia, né, que foi montado pelo Adam de Casco, nesse período da semeadura, o Corlys Velaryon, que já sabia que o Adam e o Aly era um dos bastardos da Casa Velaryon, no livro é trazido que eles eram bastardos do Laenor, só que aí entra numa contradição enorme, porque a gente sabe que o Laenor não gostava da fruta, mas eu vou trazer um vídeo só falando desses dois irmãos depois. E aí, o próprio Corlys que leva os dois pra fazer essas tentativas. Então, como eu falei, as pessoas não foram necessariamente convocadas, elas se ofereceram. Então, o Corlys que leva os dois irmãos, e os dois irmãos tentam montar. O Adam não tem o Aly não tem sucesso e o Adam que consegue montar. Não tem descrição de como que funciona, tá? Essa tentativa, só fala que ele consegue montar o Fumarizia. E aqui foi esse rolê todo, foi muito diferente, mas acredito que a série quis mostrar que o Fumarizia, ele estava meio que abandonado, que depois que o seu montador abandonou ou que morreu, né? A gente tem essa teoria também que eu já falei em outro vídeo aqui, mas como o Aly, ele falou mais cedo também nesse episódio que ele se sente abandonado pelo Corlys, que é o seu pai, o dragão acho que se identificou com ele por esse abandono do seu montador, sabe? Então eu acho que é esse paralelo que a série quis trazer. E também tendo uma linhagem de sangue Targaryen que não é explicada porque a série fala que possivelmente a linhagem da mãe deles, que não foi explicada na série, tem Targaryen lá no fundinho. No livro é uma mulher chamada... Esqueci o nome dela, mas acho que é Marina de Casco, se não me engano. E ela não tem sangue Targaryen, tá? E aí a série tá trazendo de uma forma diferente. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Foi uma forma inusitada. Só que no livro salienta que ele nessa época tinha 15 anos. E a mãe dele alegava ser bastardo do Laenor. E quando foi anunciado que eles estavam procurando montadores pro dragão, quem leva Adam e Aly é o próprio Corlys. Bom, por ser um paralelo que o Adam, por ser rejeitado pelo pai, assim como ele foi rejeitado pelo seu montador Laenor, né? Que eu acabei de falar. Rhaenyra tá conversando com o comissário, lá sempre em episódios de cenas fechadas e cenas privadas. Então ela desabafa o quanto tá fragilizada, tá questionando o tempo todo mundo questionando cadê o Daemon, precisamos do dragão do Daemon, precisamos do Daemon pra tomar as decisões e tal. E ela diz que Daemon é sempre o que ela queria ser, que ela queria ser despreocupada e perigosa, ou seja, um homem. E que ela é o que o Daemon sempre quis ser.
Ou seja, uma mulher estimada pelo pai e a herdeira. Não que o Daemon queria ser uma mulher, mas que o Daemon queria ter esse amor dos pais e também do irmão, né? O amor de herdeiro, né? Ser o primeiro na linha de sucessão, como ele não era desde muito tempo. Então, assim, a Rhaenyra fala que eles são duas metades de um todo. Eu achei essa frase, assim, fantástica. E a emissária conta também depois, porque tem um episódio antes que eles perguntam do que é o corte, assim, a cicatriz que ela tem, e a emissária conta que foi o pai dela que tentou matar ela, deixou ela pra morrer, que o pai dela abusava ela, enfim. As duas contam, assim, coisas fragilizantes, né? As duas se compõem fragilizadas, e aí nesse momento as duas estão já desabafando, estão no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? E aí quando elas estão desabafando, a emissária até se coloca que a Rhaenyra a enxerga quase que de igual para igual. E aí, quando ela do nada se abraça, né, por estarem muito fragilizados, rola um beijo. Que o beijo, é claro, o livro não conta explicitamente, mas também a abertura não é tão surreal assim, porque o livro ele se baseia nos períodos de Idade Média e a realeza nunca foi retratada como santa e puritana. Então a realeza ela sempre pôde tudo, principalmente os Targaryen. Os Targaryen casavam o irmão com o irmão, gente. Então não existia nada que o Targaryen não podia. Então nesse quesito do livro, a Rhaenyra, ela também tinha uma bissexualidade bem sugestiva nos livros. Nos livros traz também que algumas pitadas de indícios de que ela tinha uma relação bem próxima com a Lena, que era a ex-esposa do Daemon, e que os três possivelmente eram trisal, vamos dizer assim, que os três viajavam juntos nos seus dragões, que eles passavam muito tempo juntos, que eles eram muito íntimos, né? Então, assim, não é nada muito, assim, surreal. Surreal é só de ter sido a Misária nesse contexto, porque, como eu falei, a Misária não estava inserida em Pedra do Dragão nesse momento dos livros, tá? Mas, enfim, muita gente ficou, lacração, não sei o que, ficou chocado, ficou abismado, mas não é nada muito surreal, tá? E é que nem eu falei, no livro é bem deixado para o autor quer bem deixar essa insinuação no ar. E aí, quando elas estão logo após lá o beijo, chega a notícia de que o Fumaresia foi montado e Rhaenyra sai voando sem convocar o conselho. Ou seja, depois desse momento de tantos questionamentos, ela se sentindo fragilizada e depois dela tá se sentindo abraçada, vamos dizer assim, ela toma de fato uma primeira atitude, talvez impossível, mas por si própria, sem convocar, sem depender de ninguém, sem pedir opinião a ninguém. Por quê? Ela talvez impossível pelo fato de que se fosse um dos verdes, a gente sabe quem montou porque o episódio mostrou, né? Mas se fosse um dos verdes que tivesse montado o dragão e chegasse lá e matasse ela porque ela tá sozinha e a briga fosse 1 para 1, entendeu? Então assim, o Adam, ele tá do lado dela porque ele é um serviçal da Casa Velário que é aliada aos pretos, né? Mas assim, ela se colocou em risco, mas foi uma atitude que ela precisava naquele momento de tanto tempo ser questionada, ser colocada à prova e tanto tempo ficar se sentindo acuada, inutilizada. Ela precisava tomar uma atitude, uma ação na prática real, oficial, entendeu? Então, assim, ela poderia ter morrido? Poderia, mas ela precisava tomar uma ação e a gente já estava cansada de ver essa Rhaenyra passiva. Por quê? Nos livros ela não é passiva assim, ela é uma Rhaenyra mais sangue nos olhos, mais fogo, sangue, mais sangue do dragão, vamos dizer assim. E eu gostei desse episódio, foi um episódio assim de premissa muito boa, que deixa aquele gostinho da gente querer assistir o próximo episódio. Então é isso, me conta aqui o que vocês acharam desse episódio. Já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que tá gostando dessa cobertura dos episódios. E em breve eu vou trazer mais vídeos aqui, sem ser de cobertura, de curiosidades, também vídeos de algum personagem específico, bastante vídeos fora a contagem dos episódios propriamente dito. Então é isso, deixa aqui nos comentários dicas, sugestões, perguntas, dúvidas. Um beijo e até mais. Tchau!